Houve luz. A luz parece uma coisa muito natural, né? A luz parece algo muito óbvio, mas não. Nem havia. Deus decidiu que haveria luz. Haja luz. E luz. Interessante. Observe que nós não estamos falando do sol nem da lua. A Bíblia nos ensina que eles só foram criados no quarto dia. Haja luz. Haja luz. Quando os estudiosos estudam, eles percebem que luz é movimento. Luz é movimento. É o movimento das ondas que causa essa impressão em nós de nós vermos. Mas a luz é muito mais do que isso que nós vemos. Tem muitas frequências que nós nem enxergamos. Mas é infinitamente maior o número de frequências que existem do que as que a gente vê. E a gente acha que luz é o que nós vemos. Não. Muito mais. E a Bíblia diz que Deus é luz. Ele é a luz. Haja luz. Deus não precisa de luz. Deus subsiste em si mesmo. Mas Ele sabia que é bom. Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Porque quando Deus quer que algo aconteça, algo acontece. Haja luz, houve luz. Pois bem, e aí tudo começou. Deus foi moldando e foi criando tudo. E se você parar para observar, tudo foi sendo feito com o único propósito de que Ele ame. Deus é amor. E portanto, Ele ama. E Ele foi moldando tudo para que nós, seres humanos, nós, homens e mulheres, tivéssemos tudo que a gente precisava para sermos amados. Para sermos amados. A gente precisava de um local, precisávamos de comida, precisávamos de diversas coisas. E Deus foi criando, e criando, e criando, e preparando tudo para que Ele nos amasse. Foi isso que Ele fez. Ele nos amou. A luz é Ele. Ele brilhou. No livro de Efésios que a gente está estudando, a gente vem conversando diversos trechos. Tem um trecho maravilhoso em que ele se identifica com a gente a respeito de luz. Eu queria que você abrisse, ligasse sua Bíblia, seu aplicativo. Lá, já no capítulo 5, nós estamos estudando. Efésios 5. A partir do verso 8, a gente vem falando já falamos sobre a graça, falamos sobre o amor, a vaidade, como isso atrapalha, falamos sobre, domingo passado, falamos de como nós precisamos retirar de nós aquilo que impede, para que a gente, de fato, faça a vontade de Deus. E lá no capítulo 5, a partir do verso 8, ele diz assim, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Ele está dizendo assim, gente, vocês que já conhecem a Deus, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Onde? No Senhor. No Senhor. Veja, nós não temos brilho em nós mesmos. Deus é luz. Se não for no Senhor, nós não somos luz. Mas Ele quer que a gente seja. Vocês eram trevas. Deixa eu perguntar, lá no relato da criação, alguém viu em algum momento Deus criando trevas?
Não precisa. Mas se as trevas não foram criadas, como é que é isso? É só o fato de não haver luz. Na verdade, a gente se preocupa muito com as trevas como se as trevas fossem um ser, como se as trevas fossem um agir. Não. Trevas é não estar na luz. Acabe com a luz e o que acontece? Há trevas. Brilhe a luz e o que acontece? Lá se foram as trevas. Deus é luz. E quando ele disse, haja luz, o que ele estava dizendo é, para com isso. Eu quero um local para que ele e ela, eu quero um local para que eles percebam o quanto eu os amo. Eles quem? Eu vou providenciar. E ele providenciou nós. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava literalmente procurando esse serzinho que eu coloquei aqui. Eu não sei se você notou. Interessante o relato de algumas pessoas, que as pessoas tiveram que olhar para a imagem 2 ou 3 vezes para saber o que era. Vocês todos perceberam o que é? Uma pessoa disse assim, pastor, eu pensei que era um vagalume. Gente, não é um vagalume. É um peixe. Há alguns peixes, né? E nós temos um especialista em peixes aqui presente, mas há alguns peixes que brilham. Os caras brilham, gente. Natural, alguns mais naturalmente, outros mais artificialmente, mas o fato é que há peixes que simplesmente brilham. Esses aqui são os bonitinhos, porque tem um que é horrível, tem um que é um monstro, e ele tem uma luzinha assim na frente, para iluminar quem ele vai abocanhar. Eu achei que esse não dava uma boa ilustração para a mensagem, né? Achei que esses aqui davam uma ilustração melhor. E aí a mensagem é, ele está dentro de nós. Porque a nossa luz não é para a gente abocanhar as pessoas, né? A nossa luz é para que as pessoas percebam a presença de Deus na nossa vida. E Paulo continua lá na carta de Efésios e diz assim, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Tem coisa que quem não conhece a Deus faz, que só mencionar é vergonha. Esse é um versículozinho que às vezes passa por nós assim rápido e a gente não percebe, mas a gente precisava prestar muito mais atenção no que a gente reproduz. Porque muitas vezes coça o dedo, né, para a gente reproduzir, para a gente divulgar algo horrível que está sendo feito, que está sendo dito, que está... Eu não tenho certeza se essa é a vontade de Deus para você não, meu irmão. Só o mencionar é vergonha. Às vezes tudo que o mal quer é que eu e você que a gente sirva de porta-vozes de como o mal tem agido. Ao invés da gente iluminar, a gente ocupa o nosso tempo dizendo assim, olha como há escuridão. Sim, a escuridão, ela sempre vai haver. Mas Deus nos chama, é para dizer assim, ei, você que está aí, está escuro aí, né? Vem para cá. Vem para perto de mim. Vem para cá. Mas para a gente chamar, primeiro a gente tem que estar brilhando, porque se a gente estiver na escuridão, a gente vai dizer, vem para cá. E quem está no escuro vai dizer, hã? Quem está falando comigo? O discipulado é um desafio, porque para discipular você precisa estar brilhando, para que quando você disser, ei, vem para cá,
a pessoa saiba pelo menos onde você está. Se você não estiver brilhando no meio da escuridão, você pode ficar, ei, ei, e a pessoa não sabe nem para onde ir. A gente precisa brilhar. É impossível não notar a luz no meio da escuridão. Certa vez eu e a Cris fizemos uma viagem e a gente visitou uma caverna. A Cris ama coisas do tipo, aquelas escritas antigas, ela gosta demais. E a gente visitou uma caverna. E a gente entrou na caverna assim, entrou bastante, né? E aí o guia falou assim pra gente, vamos fazer uma experiência. Vamos desligar todas as lanternas. Gente, é escuro. É escuro, porque não tem. Os raios que entravam pela porta da caverna vão batendo, acabou. Tem uma hora que eles não entram mais. Escuro. Breu, escuridão. E a gente falava, e como tinha pedra, você não conseguia nem identificar direito onde a pessoa estava, porque o eco é exatamente essa sensação. Para que as pessoas se acheguem na gente, a gente precisa brilhar, gente. Tem que brilhar. Quando eu fiz a minha primeira cirurgia nos olhos, digo a primeira porque possivelmente daqui a pouco haverá outra, mas quando eu fiz a cirurgia nos olhos, não sei se eu já contei, acho que eu já contei isso aqui numa mensagem. O médico chegou, né, ele fez um olho, depois o outro, ele colocou um negócio no olho, aí ele tem que grudar, né, para o olho não parar de mexer e tal, e ele disse assim, no meio da cirurgia ele disse assim, agora tem um momento em que você vai parar de enxergar. Aí, hã? Como assim? Nós não combinamos isso antes na consulta? Não se preocupe, são só alguns segundos, mas você vai parar de enxergar. Meu coração, e por alguma coisa que ele faz, ele tira. Gente, aquilo é uma escuridão, não a caverna. Porque na caverna, por mais escuro que esteja, é diferente. Mas quando cessa a comunicação, é estranho. Você não tem aquela noção de tem uma coisa brilhando ali do lado. Não. É uma ausência de sinal. É assim que quem não conhece a Deus se sente. Ausência de sinal. Não sabe nem atender o chamado. Mas Deus separou a mim e a você para a gente brilhar. E diz assim, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quando você lê esse versículo assim, o que você imagina? Eu não sei se você é como eu, quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu fico imaginando, sabe aqueles desenhos? Tinha um desenho, eu não sei se ainda tem, que era o Maravilhoso Mundo de Bob. Vocês já assistiram esse desenho? Era um desenho que tinha um menininho chamado Bob, que ele era muito criativo. O pai e a mãe dele não podiam falar nada, que ele, né? Tipo assim, sabe? Ele imaginava coisas que nada a ver, assim, completamente malucos. Então, quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando. Acho que eu vivo no maravilhoso mundo de Bob quando eu leio a Bíblia. Quando ele diz assim, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Às vezes a gente pensa em algo, um pecado que você não queira dizer, mas deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que está andando machucada, sangrando e não sabe. E quando a gente brilha a luz de Deus na nossa vida, a pessoa percebe que está machucada. E você pode fazer um curativo. Tem gente que está andando com os pés ralados e não sabe. Não sabe nem de onde é que vem a dor. Porque não tem luz para ela olhar para si mesma e dizer assim, é aqui que eu preciso ser curado. É aqui que eu preciso de um curativo. Tem gente do nosso lado que não sabe o que precisa curar na própria vida. E Deus chama a gente para brilhar, para ela olhar para ela e dizer assim, gente, tem uma pereba aqui. Eu preciso passar algo nessa pereba. Gente, essa unha aqui vai encravar. Se eu não fizer nada. Mas ele não consegue ver. A gente, quando brilha, as pessoas percebem o que está errado.
É isso que Deus me chamou para fazer, é isso que Ele te chamou para fazer, para brilhar tão forte que as pessoas vejam onde elas podem ser curadas. Mas a gente torce e acha que Deus nos fez brilhar para as pessoas verem o que estão erradas. O Espírito Santo faz esse trabalho. Deus nos chamou para brilhar, para as pessoas perceberem que podem viver curadas. Lembra do texto que a gente leu no domingo passado? Que Jesus abriu o livro, o rolo do livro de Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Deus chamou você para brilhar tão forte que as pessoas percebam os vícios que elas têm e nem percebem. Deus chamou você para brilhar tão forte que as pessoas percebam os movimentos que elas estão fazendo errado e nem percebem. Eu estou me machucando todo dia e eu não sabia, mas quando a luz brilhou eu vi que tinha um estalagmite bem aqui, eu estava batendo a minha mão nela e eu vivia batendo a minha testa nesse local aqui, mas a luz brilhou e agora eu consigo desviar disso aqui e eu não vou viver com a minha testa marcada. Deus te chamou para ser luz num local onde simplesmente não há luz. Eu trouxe alguns exemplos aqui de luz para ilustrar algo na minha vida e na sua. Às vezes a gente é como um isqueiro. Legal, né? O isqueiro, coisa útil em festa de aniversário. Eu passei a andar com isqueiro aqui porque festa de aniversário de crente não tem uma pessoa para acender a vela. Não tem. Então, agora eu ando com um isqueiro na minha caixinha de ferramenta pequena. Sabe qual é o problema do isqueiro? Alguém tem que estar sempre apertando para brilhar. Às vezes a gente vive, o pastor tem que estar sempre empurrando para a gente brilhar. O irmãozinho tem que estar sempre acendendo a gente. O louvor tem que estar sempre... Aí, saiu, apaga. Apaga. É legal. Quando pega, legal. Mas parece que tem sempre alguém me empurrar para fazer, alguém me empurrar para eu brilhar, alguém ficar me segurando, alguém ficar segurando na minha mãozinha, alguém ficar... Não é assim que Deus quer que eu viva. Não é assim que Deus quer que você viva. É por viver assim que muitas vezes as nossas igrejas estão vazias. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem a Deus, ficam vendo a nossa luz ligar e apagar, ligar e apagar, ligar e apagar, e não querem isso para elas. E Deus nos chama para de uma vez por todas ter Ele dentro de nós. Não adianta a gente querer brilhar na luz que está dentro do irmão ou da irmã. Não adianta a gente querer brilhar na luz que estava lá na vigília. Não adianta a gente querer brilhar na luz que estava no... Não! Veja bem, nós que estamos aqui, conhecemos a Deus. Deus quer que a sua luz brilhe fora daqui. Deus quer que você esteja brilhando de um jeito que as pessoas que não conhecem a Deus percebam que tem luz na sua vida. Aí tem um outro modelinho que eu gosto bastante. Que é esse? Pensa num negócio eficaz, miúdo, levinho. Brilhou? Não. Mas ele tem uma questão. Ele precisa ser abastecido. Lembra que a gente leu e disse que nós não brilhamos de nós mesmos?
Agora brilhou de um jeito que a Ana está piscando ali, ó. Pequenininho esse negócio, né? Se tivesse escuro aqui, esse negócio iluminava bastante. Ele até tem um avisozinho que é pra gente não olhar aqui, para não apontar no rosto das pessoas como eu acabei de fazer. Né? Né? Não, tá tudo certo. Sabe o que Deus quer? Deus quer que a gente seja, rapidinho, assim. E Ele quer que a gente aprenda onde tem pilha. Deus quer que a gente saiba exatamente aonde é que tem pilha e que a gente aprenda a comprar. Comprai de mim, diz o Senhor, sem preço. Ele fala de leite e mel, mas vamos falar de pilha. Deus quer que a gente saiba exatamente onde é que eu adquiro aquilo que me faz brilhar. Às vezes a gente se encabula de associar adquirir com Deus, mas Deus fala assim, ó: comprai de mim, sem preço, leite e mel. Buscai, buscareis e achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Essa lanterna aqui, eu acho ela fantástica. Ela é da Cris. Ontem eu, mexendo nela, a Cris olhou para mim e disse assim: ah, essa é aquela minha lanterna? Aí eu disse assim: não, é a nossa. Ela é muito interessante, porque ela funciona assim, ó. E aí fica. Ela levanta e brilha. Coisa chata é você fazer um reparo e você tem que ficar segurando a lanterna e mexendo. Vocês já tentaram? Ajeitar os fios lá de cima do, né, no teto. Aí você tem que gritar: Felipe, segura aqui. Aí o Felipe fica lá apontando. E você já está cansado, os braços já estão pesados. Aí você, não, dá o foco. Essa aqui você liga e está lá. Eu acho que Deus quer que a gente seja assim. Que a gente se levante e toda hora que eu me levantar, a luz de Deus brilha em mim. Eu acho que Deus quer que a gente seja assim. Basta eu me levantar para servir e a luz que está em mim brilhe ao redor. Tem momentos em que Deus precisa de luzes mais pontuais? Tem. Mas as luzes que brilham ao redor de onde elas estão, elas atraem. Tem gente que está numa escuridão tão densa na sua vida, que se você se levantar e brilhar, você não vai precisar falar nada. A pessoa vai chegar e dizer assim: eu posso falar com você? Eu não sei porquê, mas eu preciso falar com você. Aí você olha para ela assim nos olhos dela, e por dentro você está orando, né? Oh, Senhor, obrigado, essa veio de mão beijada. Se você brilhar do jeitinho que Deus te fez para brilhar, as pessoas vão te procurar. Porque esse mundo só oferece trevas, a ausência de Deus. Deus nos chama para brilhar de um jeito que na hora em que as pessoas precisarem, elas sabem onde vão encontrar a luz. Por isso é que a gente não pode ficar apagando e acendendo. Apagando e acendendo.
Porque pode ser que as pessoas precisem de luz na hora que você está apagadinho. Lá em Tiago, tem um texto que diz assim: compara essa pessoa às ondas do mar, que vem e volta, vem e volta, vem e volta. E Deus diz assim: não espere esse homem que conseguirá de Deus coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus pensamentos. E essa mensagem vem logo depois daquela mensagem do domingo passado, em que você foi encorajado a tirar da sua vida aquilo que você já sabe que precisa tirar. E as pessoas vieram à frente. E eu tenho orado para que esse compromisso feito domingo passado na vida daquelas pessoas seja constante. Na quinta, na reunião de oração, oramos por isso. A gente precisa brilhar e permanecer assim. E essa tem uma característica muito legal. É que você pode ficar brilhando e você liga. E ela carrega. Então eu nem preciso parar para trocar. Eu só me carrego e continuo brilhando. Deus quer que a gente saiba onde é que a gente precisa ficar plugado para continuar brilhando sem parar. Hoje em dia, antigamente eu não conseguia fazer essa ilustração, né? Antigamente, se eu fosse pregar isso em 1800, a ilustração teria que ser com velas, lamparinas e assim por diante. Gente, se você ligar na tomada, brilha sem parar. Se você estiver ligado em Deus, você brilha sem parar. A Bíblia diz que se nós nos amarmos, o mundo saberá que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia, no texto que a gente falou, disse assim: nós éramos trevas e agora somos luz. O que mudou? Se a gente chegou à conclusão que trevas, na verdade, é simplesmente a ausência de Deus, o que mudou? O peixinho que não brilhava, e o peixinho agora brilha. O que mudou? Gente, mudou de peixe. Mudou de peixe. A gente precisa, mais uma vez, voltar aos princípios e saber que Ele fez tudo novo, nova criatura sou. Muitas vezes a gente quer que Deus brilhe dentro da gente com as mesmas porcarias e as mesmas sujeiras e as mesmas mazelas e os mesmos vícios e os mesmos hábitos que eu sempre tive. Deixa eu te falar, Deus não trabalha assim. Na real, a gente aprendeu no domingo passado, na mensagem, que a gente precisa se despir, nos despojar, tirar de nós. Sabe como é que Deus trabalha? Ele trabalha assim: Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Ok. Agora você é. Lá em Mateus, no Sermão do Monte, Deus já ensinou: não se pode servir a dois senhores, pois há de agradar um e desagradar o outro. E a gente tem que entender o valor disso. As coisas que não são de Deus precisam dar lugar às coisas de Deus. Não é à toa que às vezes a gente fica precisando que alguém nos empurre. É porque a gente ainda tem algumas coisas que precisa simplesmente nascer de novo. A igreja durante muito tempo confundiu isso com os hábitos, como se fosse
o não fazer, o não fazer, o não fazer, o não fazer, que nos fizesse pessoas novas. Não é o não fazer, é o porquê não fazer. Não é simplesmente o não ter vícios. É por que eu não tenho vício. Eu não quero ter vício porque eu não quero que mais nada mande em mim, só o Senhor. Ah, não, mas eu posso ter um vício e ainda assim o Senhor mandar em mim. Não. Não. E a gente vai se acostumando com um evangelhozinho insosso, um evangelhozinho que não transforma a vida das pessoas, um evangelhozinho que a gente brilha, brilha, brilha e a pessoa não muda em nada. O problema não é da pessoa não, meu irmão, o problema é do tipo de brilho que você está brilhando. Brilhe do jeito certo e vai mudar. Brilhe do jeito certo e as pessoas vão precisar usar protetor solar perto de você. Tenha coragem de brilhar com ousadia e Deus vai convencer as pessoas diante da luz que você brilhar. O discipulado é de graça, mas custa a sua vida inteira. O teólogo Bonhoeffer disse isso. É de graça, mas custa a sua vida inteira. Porque para você brilhar, você abre mão. Eu já estou acabando, prometo. Tem um trecho muito lindo da Bíblia que sempre me impacta muito. Quando Elias chegou perto de Eliseu, e Deus chegou para Elias e disse assim: você vai ungir Eliseu, profeta, ao invés de você. Você para pensar o que isso significa, né? Significa que seus dias estão contados, tá? E Elias não titubeou. Foi lá, passou o manto dele por cima dele, e era uma prática da época, ele sabia o que aquilo significava. E quando aquilo aconteceu, Eliseu pegou, ele estava lavrando um campo com a junta de bois. Quando aquilo aconteceu, Eliseu usou a madeira do arado para fazer fogueira, e os bois que ele estava lavrando foram um churrasco, para mostrar que não tinha volta. Eliseu não queria viver assim. Não tem volta. Ah, mas precisava disso, não podia dar para alguém. Possivelmente Eliseu se conhecia e sabia que se tivesse um arado esperando, e uns bois esperando, e um campo esperando, ele ia ficar sempre um pé lá e um cá. Eu me conheço, eu sei o que eu vou fazer. Fogueira aqui com esse arado, os bois vão ser o churrasco e acabou. Essa é a minha decisão. Deus está buscando os Eliseus hoje. Gente que quer tocar fogo naquilo que tinha, naquilo que os separava. Nós não estamos falando de coisas ruins necessariamente, não. Mas você está disposto a mudar suas prioridades? Você está disposto a mudar a sua agenda? Você está disposto a mudar seu orçamento? Você está disposto a mudar seus relacionamentos? Você está disposto a mudar planos para brilhar igual Deus quer? E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Eliseu olhou para aquele arado, para aqueles bois e a tua presença vale mais.
Deus está te oferecendo hoje. Vamos? Você quer brilhar assim? Vem e eu brilho dentro de você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Ele nos falou hoje. É bom demais. É bom demais ouvir a voz de Deus. Ele cuida da gente. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Ô Senhor Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome pela mudança que o Senhor faz em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, por tantos momentos em que a gente viveu brilhando e apagando, brilhando e apagando, brilhando e apagando. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, por tantos momentos em que as pessoas precisaram da Tua luz e a gente estava apagado. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, tantas vezes que as pessoas do nosso lado estavam sangrando e não viram, porque a gente estava apagado. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, tantas vezes que as pessoas estavam andando com coisas encravadas na sua pele e não puderam tirar os espinhos porque não havia luz em nós para iluminar. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, quando tantas vezes as pessoas precisavam de verdadeiras cirurgias na sua alma, mas a gente não brilhou para que elas fossem saradas e curadas e conhecessem o Teu amor. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Tantas vezes que a gente achou caro o preço para ter a Tua presença na nossa vida. Tem misericórdia de nós, tantas vezes que a gente botou preço na Tua presença. Restaura, Senhor Deus, a nossa vida, restaura a nossa igreja, restaura, Senhor Deus, a minha vida, para o Teu louvor, para a Tua glória. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que o Senhor nos colocou aqui, foi para isso que o Senhor nos reuniu. Foi para a Tua luz brilhar em nós. Vem, Senhor Deus, e brilha na gente. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.